CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo. Olá, muito bom dia para você. São 8 horas mais 6 minutos, neste dia 20 de fevereiro de 2021. Lembra antigamente no rádio quando enroscava a fita? Muito bom dia, Jucinei. Tudo bem? Giovana Dalzacker, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Tudo bem com você? Comigo também tudo bem, Giovana Dalzacker. Estou aqui no Facebook, já colocando, compartilhando, na verdade, a nossa transmissão pelo Facebook. Fácil demais, não é, Giovana? Fácil, só pesquisar lá CBN Campo Grande que você encontra as nossas carinhas lá, né, Éder? Falando sobre agronegócio. Maravilha, começamos então o CBN Agro neste sábado, dia 20 de fevereiro de 2021. E o nosso assunto hoje, nós vamos trazer informações sobre a produção de grãos, né? Colheita da soja, que ainda é bem pontual, né? Poucas lavouras sendo colhidas, mas eu acredito que a partir da semana que vem o estado já começa a intensificar a colheita da soja. Estive viajando essa semana, passei em várias lavouras, em especial no estado de São Paulo. Muitas das folhas da soja já estão lourando, já estão secando. Alguns produtores, claro que para adiantar o processo, passam o dessecante e as folhas secam, caem e aí fica, né, prontinho para a colheita, tá certo? E a gente vai trazer no programa de hoje não só informações sobre o avanço da colheita da soja, mas também a expectativa do plantio do milho segunda safra. É isso, né? Também teve um atraso aí por conta desse atraso na colheita da soja, mas parece que a previsão aí para os próximos dias é boa, né? Previsão de um período de estiagem que aí vai auxiliar os produtores rurais no campo, esse plantio do milho. O plantio começou há poucos dias aqui no estado, com um atraso aí em razão da chuva, que caiu sobre o estado em janeiro e retardou a colheita da soja. E os produtores colheram apenas, Éder, até o dia 12 de fevereiro, aí, segundo as informações do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, 1,5% da área. Eles plantaram, né, apenas 1,5% da área da semeadura aí do cereal até este momento. As regiões que começaram o plantio, por enquanto, são só a região norte e a região sul do estado. A central, até o momento, ainda não havia começado por conta dessas questões aí climáticas. E a região norte está com avanço de 1,1% e a região sul 1,4%. Na comparação com a safrinha passada, a safrinha passada também havia sofrido aí com questões climáticas, um pouco de atraso para começar o plantio. O atraso é de 6,9%. Já com relação da média nas últimas 5 safras para o período, nesse período aí, os produtores já haviam plantado cerca de 20,5% do cereal. Aí o atraso é de 19,4%. Bom, como eu já disse, a previsão aí para os próximos dias é de uma estiagem em algumas regiões aqui do estado, o que vai ajudar os produtores na hora de colocar o milho, de plantar o milho nas lavouras e também para colher a soja, né, que ainda está no campo. E nós conversamos aí com o André Dobashi, ele enviou um vídeo para a gente explicando essa questão da Só reforçando a informação que o André Dobashi é o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul. Presidente da Associação dos Produtores de Soja de Milho aqui do estado, André Dobashi, que ele explicou pra gente como que é essa questão, o que vai interferir, porque os produtores de milho têm que plantar o milho na janela de plantio, né? Janela de plantio adequada, que vai até o dia 10 de março. E aí, o presidente da ProSoja aí andou aconselhando esses produtores, mandou um vídeo pra gente que a gente vai conferir agora. Esse mês de janeiro de 2021, ele foi marcado por precipitações. Esse mês de janeiro de 2021,
ele foi marcado por precipitações muito acima da média, né? E algumas regiões registrando aí quase 500 milímetros de chuva ao longo desse mês de janeiro de 2021, o que fez com que o ciclo da soja se alongasse bastante. Então a gente percebe aí muita soja que já era para estar com o seu ciclo definido, ainda nem começou o seu processo de senescência, que é característico pelo estádio R7. Então temos muita soja em R6, indo para R7 ainda, o que atrasou bastante a previsão de colheita do produtor. Nós estamos aí no mês de fevereiro, já com 10 dias aí do mês de fevereiro, entrando no segundo decêndio de fevereiro, né? Praticamente finalizando o segundo decêndio de fevereiro, e não vemos mais do que 1%, 1,5% foi o que os técnicos do projeto SIG-MS apuraram nessa semana de colheita no Mato Grosso do Sul. E da mesma forma, a semeadura do milho safrinha fica bem comprometida, porque nós não temos nem 1% de milho safrinha semeado no estado, o que deixa o produtor em estado de alerta, e principalmente porque a janela do milho safrinha, a gente sabe que ela vai bem até o primeiro decêndio do mês de março. Aí, os primeiros dias de março aí são as janelas máximas para a semeadura desse milho. Então esse período de chuva aí de janeiro, ele deixou o produtor bastante apreensivo. Esse produtor que está praticamente iniciando o seu processo de dessecação nessa semana, né? Essas chuvas também atrasaram bastante o processo de dessecação, que ficou bastante comprometido, e não só o processo de dessecação, mas também o controle fitossanitário da cultura da soja, que fez com que as doenças de final de ciclo, a ferrugem asiática, aí, evoluísse com bastante severidade nas lavouras, principalmente as doenças de final de ciclo. As ferrugens aí a gente não observou muito a campo, mas a equipe do Projeto SIGA esteve a campo durante esses últimos 10 dias e observou realmente bastante avanço nas doenças de final de ciclo, como a antracnose, a fumópsia, fitófora, né? E a macrofomina. Essas doenças aí foram bastante favorecidas em função dessa alta umidade, esse excesso de chuva, de período com alta nebulosidade no estado. Nós estamos atentos, provavelmente na próxima semana aí a gente tenha períodos de estiagem, o que vai possibilitar o avanço da colheita da primeira safra e também a expansão da semeadura do milho, que deve ganhar força aí nos próximos dias com a colheita da soja e consequentemente a semeadura da segunda safra, que é o que o produtor está esperando. Está aí o André Dobasti, presidente da AproSoja MS, trazendo um panorama, né, uma radiografia da colheita da soja e o milho safrinha, né, a segunda safra de grãos que nós temos no Brasil, que é o milho safrinha. Bom, a gente já tinha essas informações de que o atraso das chuvas no início do plantio iria impactar justamente agora no final da colheita da soja, o que está acontecendo. E, consequentemente, também traria impacto no milho. E a preocupação é essa. Mas nós aqui na região de Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, mais por a região sul, estamos até tranquilos em relação às chuvas. Na verdade, a chuva pode até atrapalhar um pouco a colheita da soja. Se continuar chovendo muito, as máquinas não entram, né? Vira aquele barro e as máquinas não entram, fica muito difícil colher. Por outro lado também, esse excesso de chuva, se continuar dessa forma, os grãos começam a apodrecer, né? Literalmente isso. O grão vai mofando e aí perde a qualidade do grão. Então a gente tem que torcer. E a agricultura é um negócio muito complicado, né? Porque se chove demais, se chove menos, não consegue desenvolver a cultura. Se chove demais, não consegue colher. Então não é tão fácil assim ser agricultor, ser produtor rural, tá certo? Depende da questão climática. Além do que alguns especialistas estão nesse momento, né, alguns analistas de mercado, dizendo que não é hora de comprar insumos, com a alta do dólar. Falar nisso em alta, gente, a gasolina, hein? 5 e quanto? Em 5,29 eu vi ontem. Que absurdo, né? Que absurdo. E pelo jeito vai aumentar ainda mais, né? Isso tudo impacta. Né? Impacta onde? Lá no campo, porque também aumenta o diesel. Ok? Aumenta o preço do diesel no transporte. E muitas das vezes o consumidor ele acaba
colocando a culpa no produtor rural. Olha, subiu o arroz, subiu o feijão, culpa do produtor. Não é, nós vimos isso recente, agora a questão do arroz aqui no Brasil com a alta do arroz. Mas ninguém pensou no que nós temos de desdobramento da safra. Você sai lá da lavoura e esse grão tem que chegar na cidade. E no meio nós temos ainda outros mercados. Tem o cerealista, tem o atacadista, tem o varejo. Tudo isso vai impactando nos custos ao consumidor. Então, muitas opiniões, elas são equivocadas, porque as pessoas têm que entender que quem paga a conta no final são as duas pontas, a produtora e a consumidora. Esses é que pagam a conta efetiva no Brasil, o resto está ganhando dinheiro, né? No caso da arroba do boi, que está hoje R$300 aí, né? São Paulo batendo 305. Claro que a pessoa ela é induzida inicialmente pensar que a culpa é do pecuarista, mas a indústria e a distribuição, o transporte, o supermercado que faz a venda, né? Não fica para o produtor rural efetivamente. E os custos de produção que o produtor tem, tá certo? É só para a gente pontuar essa questão e mostrar que não é fácil ser produtor no Brasil, né? Vamos voltar a falar sobre a colheita. A gente está nessa expectativa. Nós vimos o André Dobache aí falando que alguns já começaram. O milho safrinha deve ter impacto mesmo. Ele disse que vai ter impacto aí, acho que 1% só que plantaram, plantaram do milho. Uhum. Isso quem plantou no mais cedo e quem teve sorte. Exatamente. Né? Quem já começou, né? Tem gente que ainda nem começou a plantar esse milho. Você quer ver uma coisa, Giovana? Lá no Mato Grosso, no início do plantio, teve gente que plantou 3 vezes a soja, viu? Plantou, não choveu, ou a planta emergiu e faltou chuva, secou, plantou de novo e plantou a 3ª vez para dar certo, viu? No Mato Grosso. Alguns estados do sul também perderam no início. Você se lembra que Paraná perdeu muita soja no início do plantio, né? Bom, e aqui, ainda bem que o Mato Grosso do Sul, graças a Deus, claro, né, nós tivemos aí uma boa safra, expectativa de uma boa colheita. Alguns produtores estão falando que fizeram um bom trabalho de tratos culturais, de adubação, estão falando em colher até 80 sacas por hectare. Embora a média aqui no estado será em torno de 59, 60 sacas, né? Mas ainda assim eles esperam uma safra recorde, uma safrinha recorde, né? Com um aumento aí de produção, um aumento de área plantada, vai chegar até a 2 milhões de hectares. A mais, pode ser em relação à safra passada, né? Em relação à safra passada, a safra passada foi 1 milhão e 895 hectares, por aí eu tenho aqui as informações mais precisas, 1.895.000 hectares, e agora nesta safrinha é esperado aí 2 milhões e 3 mil hectares, uma safrinha recorde, né, apesar de tudo isso. Além do volume produzido por hectare, também tem esse crescimento de área. Agora, o que está motivando isso? Mercado. O mercado é que motiva o produtor a plantar mais. Com a soja a R$150 e também com o mercado internacional sinalizando compras, é claro que o produtor vai sempre seguir o mercado. E os valores do milho também os valores da saca do milho estão bem mais valorizados agora, né? Preços estáveis. Isso também chama a atenção, né, do produtor. Com certeza. Então nós temos aí 3 culturas, na verdade vamos falar 4, né? Pontuais aí. A arroba do boi vai bem para o produtor, R$300, a arroba, não aqui, né? Aqui está um pouco menos, que é 295, 298, até um pouco menos, depende da região. Mas soja vai muito bem. Algodão, nós falamos semana passada aqui no programa que os produtores ali da região de Chapadão do Sul, da região do Chapadão, estão arrependidos de não terem plantado, né, mais algodão esta safra, uma vez que o algodão também bate aí a R$150, né, a tonelada da arroba, né, arroba da pluma. Ou seja, nós estamos sinalizando uma boa safra novamente esse ano. E o Brasil vem crescendo na quantidade da produção de grãos nos últimos anos. Claro que depende sempre do clima e do mercado, mesmo porque nós sabemos que para produzir o produtor precisa de insumos, e insumos ele normalmente a balização do preço que você paga é em dólar. Nós vamos agora intervalo comercial. Legal, intervalo comercial, depois a gente vai voltar com o entrevistado, é isso, Giovana? Vamos continuar falando sobre esse assunto aí com um pesquisador, né, para explicar um pouco sobre outras alternativas. Vamos então conferir depois do intervalo. Tá, o pesquisador da Fundação MS é o André Lourenção. Vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. E também vamos conversar com um produtor na região de Maracaju, Eduardo Busato, que vai falar sobre
como está o andamento da soja, o produtor que está lá no campo todo dia, né? E ele já me adiantou que a partir da semana que vem, segunda-feira, começa a colheita, tá certo? Intervalo, voltamos em instantes. De volta ao CBN Agro, Paulo Cruz já está por aqui, né? Chegou acelerado com o CBN Motors, daqui a pouquinho ele estará conosco aqui, tá certo? Giovana Dalzac, só mais uma vez reforçando as informações, que estamos também ao vivo pelo Facebook, né, mostrando aí para o Brasil inteiro e mundo, né? Pelo Facebook, quem tiver acesso ao nosso perfil, está acompanhando, assistindo o CBN Agro, bem como a programação da Rádio CBN Campo Grande, tá certo? Olha, se você quiser participar do programa, nós temos aqui o nosso WhatsApp. 999323500 é o WhatsApp da Rádio CBN, tá bom? Fica à vontade para manter contato conosco aqui. É sempre um prazer receber aí a sua ligação, seu contato. Legal, e a gente vai dar sequência ao programa, porque a partir de agora tem entrevistado o pesquisador da Fundação MS, André Lourenção. André Lourenção, tá no telefone? Tá na linha com a gente. Fala com ele. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade para falar aqui com a gente, falar com os nossos ouvintes e levar informação, né, sobre pesquisas aos produtores e também à população em geral sobre agronegócio. André? Ok, muito obrigado, que eu agradeço o contato de vocês. André, então, no primeiro bloco nós estávamos falando aí sobre as questões climáticas, né, que interferem, impactam na cultura do milho e também na cultura da soja, e sobre como as tecnologias e pesquisas podem ser aliadas ao produtor nessa questão. Aí nós sabemos que o clima é um fator preponderante para essa produção de grãos, mas também existem outras formas de mitigar esses impactos, como o uso da palhada, por exemplo. Como que o produtor pode fazer o uso dessas tecnologias? Quais são as opções existentes aí para mitigar esses impactos climáticos na hora do campo, lá na hora de plantar? E também na hora de colher, né? Então, a pesquisa, ela traz a tecnologia, ela traz as informações. E assim, a tecnologia não é só um equipamento, a tecnologia é o conhecimento aplicado, né? Então a gente sempre coloca dessa forma. Então quando você coloca o conhecimento, aplica, né? Isso é tecnologia. Hoje o plantio direto, né? Palha no sistema é uma das bases para a agricultura, para você conseguir chegar numa soja de 100 sacos por hectare, né? No milho de 150 sacos por hectare. Com certeza o consórcio de milho com capim, que já está bem divulgado no estado, o pessoal já vem utilizando há mais de 10 anos, 10, 15 anos, né? Coloca palha no sistema e isso vem mudando o solo do estado, né? Deixa um solo mais frio, mais aerado, o que dá uma condição da gente ter uma tecnologia muito, muito melhor de cultivo. André, bom dia, tudo bem? Éder Campos, tudo jóia? Tudo jóia. Tudo em paz. André, você está falando da palhada aí, e a gente sabe que a palhada, claro que é uma grande descoberta, né, para a pecuária brasileira, para a agricultura, perdão, né, que trouxe esse crescimento na produção de grãos, né? Agora, o estado, a gente sabe que aí na região de Maracaju, sim, os produtores utilizam, tanto é que aí é conhecido como a capital, né, da integração lavoura-pecuária, mas de modo geral, o estado, os produtores de soja têm utilizado a palhada? Existe um número, um levantamento de percentual de produtores que ainda não utilizam a palhada para o plantio direto? Olha, esse número geral estadual a gente não consegue passar com certeza, mas assim, por exemplo, Maracaju a gente deve ter aí uns 80%. Assim, a região em volta aqui, por exemplo, Rio Brilhante, em torno de uns 50%, 60%, Hidrolândia também, a região de Dourados é bastante difundido, e assim, solos mais arenosos, assim, na Viraí, né, Eldorado, você tem áreas bem difundidas. Então, assim, se a gente colocar em torno de uns 30%, 40% do estado aí, ou talvez até mais do que isso, até 50%, já utiliza alguma tecnologia para você colocar a palhada, né? E assim, quem não está utilizando vai ter que chegar lá. Hoje no estado a gente já não consegue mais enxergar
um sistema soja-milho, né, que você não tem a palhada. Você pode até não fazer a integração, né, mas você coloca o capim ou você rotaciona para poder fazer palha para entrar com a soja. Então, assim, aliado a biotecnologias, aliado a outras tecnologias, né, que vem surgindo, mas o capim, ela assim, a palha, né, não só o capim, mas a palha, ela é a base, né, para a gente conseguir atingir os patamares que a gente atinge hoje de produção, tanto soja quanto milho, né. Uhum. Existe um levantamento do quanto impacta em percentual no aumento de produção de grãos? É assim, ó, quando você tem um ano com uma chuva excelente, né, vamos dizer, uma área, você tem lá um trabalho de pesquisa lá com, se comparando, né, sem a palha e com a palha, né? Uhum. Se você chover bem, tiver um clima ótimo, você quase que não tem diferença, né? Quando o ambiente está ótimo, todo mundo vai bem, né? Claro. Agora, nos anos onde falta um pouco de chuva, você tem veranico, isso acontece, né? Aí você tem aí seus 5, 6, 7, 10 sacos. Então a gente tem todo esse espectro aí dentro do sistema. E depois de uns 2, 3, 4 anos, você vai melhorando também para o milho. Então aí você começa também a ter o milho com um aumento aí de 10, 15 sacos também. E isso vai progredindo, né? Então você vai criando um solo diferente, você vai tendo um solo com mais biologia, com mais interações, a parte química melhora. Então é um processo de melhoria contínua que assim, fica difícil você sempre medir a porcentagem, sabe? De aumento. Mas é um aumento muda contínuo. de um ano para o outro, é isso? De um ano para o outro tem uma melhoria de aumento de produtividade. Isso. Como você, como você ir para academia, você vai melhorando o seu corpo, claro. melhorando e vai ficando melhor e mais forte, Boa. vai conseguindo fazer mais coisas e vai produzindo mais. Legal, boa É mais comparação. ou menos Viu? essa analogia. Bom comparativo. Bom comparativo. Outra coisa, André, com o uso da palhada, é possível o produtor reduzir a quantidade de insumos a serem aplicados no solo para correção ou para aumento de produtividade, não? É possível sim, porque você tem uma biologia mais equilibrada. Uhum. Então, possivelmente, você assim, gastaria menos com pragas, né? Principalmente pragas, você tem mais inimigos naturais nessa área, né? Possivelmente a correção de solo fica mais fácil, você pode fazer alguma coisa a lanço, sem tanto operacional, né? Essas áreas, assim, são... Sempre quando você fala em, assim, rotação, consórcio, a gente tem que ser técnico, a gente tem que estudar e entender como é que faz. Essas áreas são acompanhadas, né? Uhum. Mas de maneira geral, você tem condições de você reduzir um pouco os custos, aumentando as produtividades. Entendi. Bom, nós tínhamos uma situação no começo da safra que faltou, do plantio, né? Faltou chuvas. Agora a gente está tendo excesso de chuvas. Ou seja, é claro que o clima a gente não consegue regular ainda, né? Porque lá em Dubai os caras estão fazendo chover em Dubai. Você viu essa, André? Sim. Você viu? Jogando sal nas nuvens para poder chover lá em Dubai, né? Então a gente não consegue controlar o clima ainda, por enquanto, né? Um dia talvez o ser humano consiga, do jeito que vai, né? Mas a palhada, nessa questão climática, você até falou sobre isso, né? Quando está muito falta água, a palhada ela atua de maneira favorável para a planta, né? Ou seja, ela vira uma camada termorreguladora aí de temperatura, de umidade, é isso que acontece, não? Também isso. Então você tem ali uma temperatura de 5, 6, 7 graus abaixo. Você pensa, por exemplo, quando você planta uma soja em outubro, a temperatura que está esse solo, né? O solo sem palha pode chegar aí a 60 graus, 65 graus. Quente, hein? Então você reduz isso, você consegue fazer a germinação da soja excelente. A soja é o ouro, né? Uhum. Então você já parte dessa condição. E aí você vai trabalhando esse solo para que ele se melhore, porque as raízes, né, a parte química vai melhorando. Então é um conjunto que vai melhorando. Então fica um solo mais frio, mais úmido, mais aerado, né? O que favorece muitas culturas que você vai colocar ali, né? Legal. André, a gente já está aqui na iminência do repórter CBN, mas nós não queremos desligar de você ainda não, tá? O pessoal de São Paulo está chamando a gente aqui para manter informado sobre o Brasil e o mundo no repórter CBN. Fica conosco aí na linha,
daqui a pouquinho eu chamo você novamente para a gente continuar esse bate-papo técnico que está muito interessante, porque depois a gente quer falar um pouquinho sobre a colheita e os impactos da colheita da soja, por conta das chuvas. Eu não sei quais são as previsões aí para esse final de safra, e também para falar sobre o plantio do milho safrinha. Pode ser? Pode ser, fica na guarda. Legal, fica aí e nós vamos agora com o repórter CBN. CBN Agro, com Éder Campos. Com Éder Campos e Giovana Dalzacre. Giovana, que horas são, Giovana? Agora são 8h37 aqui em Mato Grosso do Sul. Eu vou pedir para mudar a vinheta, tá? CBN Agro com Éder Campos. CBN Agro, hoje com Giovana Dalzacre. Gostei. Legal, viu, Giovana? Fico muito feliz com você aqui, viu? Me dá muito apoio a Giovana Dalzacre durante a semana, aqui nos boletins do Agro, né, da nossa editoria de Agro. E agora comigo na bancada, dividindo todos os sábados. Estou muito feliz, viu? Obrigado. Eu também. Já te disse e digo mais uma vez, é um prazer trabalhar contigo e aprender cada vez mais contigo, Éder. E eu com você também, viu? Porque você também nos ensina muito. A juventude ensina muito os mais velhos, viu? Tem algumas coisas aí, algumas técnicas que a gente não sabe mais nesse mundo digital aí, né? Tem que aprender ou reaprender. Vamos voltar com o André, pesquisador da Fundação? Fundação MS, André Lourenção. A gente está falando aqui sobre pesquisas, estudos, tecnologias que auxiliam o produtor no campo, né? Sobre o plantio do milho, a colheita da soja, que está aí sofrendo impactos por conta do clima, né? Tivemos pouca chuva no início do plantio da soja e agora excesso de chuva que tem impactado. André, voltando então a conversar sobre isso, a gente estava falando sobre o uso da palhada no solo, que ajuda aí a mitigar esses impactos, mas além do uso da palhada, existem outras formas, outras tecnologias que podem também ajudar esse produtor na hora de mitigar esses intempéries climáticos, ou a palhada, por enquanto, é o ideal, é o mais utilizável? Certo. Vamos dar um contexto primeiro de como é que está a situação, né? Uhum. Nós tivemos, então, o plantio da soja aí, setembro em diante, bastante seco. A gente não conseguia nem dessecar as áreas, tá? nem controlar as plantas daninhas para depois conseguir plantar. Então, houve um atraso no plantio da soja, e aí agora, esse mês de janeiro, historicamente, teve chuvas muito acima das médias, o que atrapalhou muito a colheita. Então, a gente está agora começando o plantio de milho safrinha, então colhendo áreas e começando o plantio. Geralmente, né, eu com meus trabalhos de pesquisa, nesse momento aqui, dia 16, 17, a gente já estava com alguns campos de pesquisa assim, já plantados. Eu estou plantando meu primeiro campo, plantei ontem. Então, assim, a gente está bastante atrasado. E para milho, safrinha, na nossa região, né, o MS é uma zona de transição climática, né? Então, o milho aqui, a gente entende que a data ideal de plantio para altas produtividades é em torno de 20 de fevereiro. Nós já estamos quase nessa data. Passando dessa data, a gente tem ali uma perda em torno de 1,5 saco a 2 sacos por hectare por dia, quando você vai, né, avançando o mês de fevereiro. De 15 de março para frente, você tem ali uma perda de 3 sacos por hectare por dia. Tá? Então a gente já sabe que o produtor entrando de 15 de março em diante já vai ficando um milho ineficiente. É um milho que já não vai trazer tanto benefício, né? E aí você poderia entrar com outras culturas, por exemplo, o sorgo. A gente sabe que hoje o produtor está comprado já com a semente, então ele vai acabar assim, entrando mesmo, né? Não vai conseguir escapar. E aí, é claro, quem tem palhada, quem tem as condições melhores de solo e tal, consegue ficar um pouco melhor. Mas, de maneira geral, a perda ela tá iminente. Tá? Ela está iminente realmente. Você atrasou aí, passou do dia 15 de março para frente, você tem perdas importantes na cultura. E aí entra a agricultura de cobertura, que a gente pode falar na sequência aí. Uhum.
Legal. André, essa questão aí sobre o clima, claro que é o que preocupa o produtor, eu não sei se você já tem levantamento das chuvas, preocupado já olhando o milho safrinha. Por enquanto está chovendo, né? E já começa a colheita aí, o solo está úmido ainda. Colhe a soja. Mais para frente, como estão as previsões do clima pensando no milho safrinha? Já tem alguma informação sobre isso ou não? Olha, esse ano é um ano que se fala assim, é um ano neutro, né? Falando sobre o clima, né? Então, chuvas normais, tá? A expectativa é que tenham chuvas normais dentro das nossas médias. Então, não é nada que restrinja o milho, né? É que a gente sabe, por exemplo, essas perdas que a gente fala, a gente sabe que esse ano tem geadas aí previstas para junho, né? A Embrapa emitiu um relatório sobre isso. Então essas geadas podem prejudicar. Mas, então você tem o panorama de atraso de plantio de milho e você tem geadas para junho, o que pode ser bastante prejudicial, né? Então você tem um clima normal daqui para frente, né? Com chuvas até regulares, mas esse atraso realmente pode comprometer. Pode haver uma exceção? Pode. Né? Pode ser que se plante em março e se colha, sei lá, 130 sacos, 150 sacos. Mas de maneira geral, há essas perdas, né? Bacana. Bom, na questão climática não tem muito o que fazer, né? Mas dá para o produtor, então, fazer um trabalho aí, talvez de prevenção, como disse a Giovana, né? De tentar mitigar aí ou reduzir as perdas. A palhada é uma solução. A questão da rotação de culturas para a questão de pragas também é outra solução, né, André? Sim. Bom, bacana. Assim, então assim, ó, quando você passa desse momento onde era ideal plantar o milho, né, até esse 10, 15 de março, você vai produzindo pouco milho, 70, 60 sacos, o que já não paga o custo de produção. Uhum. Então aí, o produtor já se programar, né, para nesse momento ele já ter outras culturas para ele plantar. Por exemplo, o sorgo. O sorgo é uma cultura que a FUNASEMS está fomentando também, porque a gente já entendeu que ele vai melhor nessa condição, então ele precisa de menos água para ele se desenvolver, tem boas produtividades, o preço dele fica em torno de 30% menos que o do milho, mas o custo de produção dele é bastante baixo. Uhum. Então o sorgo nesse momento fica mais eficiente do que o milho. Né? Isso. Bom, só para quem não é do setor, porque quando a gente pensa em milho, nós pensamos em consumo humano. Embora o milho é destinado para consumo animal também, frangos, suínos e bovinos, né? E por que então plantar o sorgo e não o milho? Claro que pensando na ração animal, que vai virar a proteína que a gente vai acabar consumindo, né? A proteína animal, ou vermelha ou branca, né? Com o frango e com o suíno. Então por isso planta o sorgo, que é mais barato, é mais viável, mas vai impactar lá na produção de carnes. Certo, André? Isso, certo. Legal. E também assim, ele pode aproveitar, por exemplo, você tem algumas outras culturas de cobertura que podem ser utilizadas, aí assim, talvez ele já não consiga colher isso para venda, mas ele pode utilizar como ferramenta, por exemplo, se ele tem uma área lá com nematóide, né? Nematóide é um problema sério hoje, né, que está aumentando no estado. Então, ele pode usar, por exemplo, uma crotalária com capim, por exemplo, nessa área. Então ele deixa de plantar alguma cultura e lança a mão nessa ferramenta para você baixar a população de nematóide. E aí você entra com uma soja que você estaria produzindo mal, né? E aí você joga essa soja para um patamar muito maior. Então, às vezes faz sentido você deixar de plantar um milho ineficiente nessa área, para você investir para ter uma soja muito boa posteriormente. Então, o produtor tecnificado, ele vai jogando com isso, entendeu? Entendi. Lançando essas ferramentas para poder se organizar e tentar. A gente sabe que o estado é difícil para trabalhar, né? Assim, o clima aqui é bastante variável, né? Então, assim, o produtor rural, assim, a gente fala que ele é um herói, né? Porque ele está sempre olhando para cima, sempre com fé que vai conseguir, né? Sempre trabalhando em cima, né? Às vezes perde, às vezes ganha. Então, eles são heróis, realmente. Com certeza. E se trabalham numa condição complicada e vão usando essas ferramentas para poder, né, avançar. Com certeza. André, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, esse ano mudou o Showtech, seria no começo do ano, passou para maio, é isso?
Nós tínhamos marcado ele já para maio, tá? Para maio agora de 2021, e a gente adiou para janeiro de 22. Tá? Então, não vai acontecer em maio então? Já está confirmado? Não, a gente marcou, a gente adiou para 22. 22, então isso não acontece de novo, né? Um evento desse do porte, que é o Showtech, né? Em virtude da pandemia, a gente enxergou que não teria condições de fazer o evento como a gente gosta de fazer nesse momento. A gente preferiu adiar para ter mais segurança para fazer o evento. Maravilha, então. Obrigado, viu, pela sua entrevista, viu? Giovana, agradeço André, também. muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente, de falar com os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Legal. Obrigado pelo contato. Um abraço, obrigado. Um abraço, bom trabalho. Bom, e a gente vai continuar na região de Maracaju, só que agora conversando com um agricultor. Mas depois do intervalo comercial, a gente vai bater um papo com o Eduardo Busato, que é sujicultor, plantador de grãos, né? Soja, milho, também faz a pecuária. Ele vai nos pontuar como está a colheita lá na safra, lá na lavoura mesmo, né? Vai falar pra gente na prática, depois do intervalo. 8h mais 51 em Campo Grande, neste sábado, dia 20 de fevereiro de 2021. Você viu que legal, Giovana? 20/2/21/20/21. Sabe o que significa isso, Giovana? Esses números? Nada. Giovana Dalzac, vamos continuar aqui o nosso bate-papo falando com o agronegócio? Opa! Tá desligado seu microfone. Vamos continuar então, né? Falha nossa, que acontece, né? Isso é coisa do ao vivo. Legal, vamos pra frente. Vamos continuar então falando sobre colheita da soja, plantio do milho. Nós vamos lá para a região sul. Região sul, Maracaju. A capital da linguiça de Maracaju. A linguiça de Maracaju. Já comeu a linguiça de Maracaju, Jucinei? E você, estagiário? Já também? Gosta ou não? Linguiça de Maracaju, maravilha, viu? Vamos falar com o Eduardo Busato, que está lá agora nesse momento, ao vivo com a gente por telefone. Tá aí no telefone? Eduardo Busato, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder, tudo bem? Tudo em paz também. Eduardo, nós estávamos conversando aí há pouco com o André, né, da fundação, que você estava acompanhando, e aí a gente quis bater um papo com quem está na lida, no dia a dia, lá no campo, colhendo. Né? Você já começou a colheita, não? Éder, eu vou começar na segunda-feira, a colheita, segunda, terça-feira vou começar, que o soja já está bem seco, então segunda a gente já dá o start na nossa colheita aqui em Maracaju. Tá, a preocupação é o excesso de chuvas. Como é que está o solo aí? Muito molhado ou não? Exatamente, Éder. O mês de janeiro foi um mês bem chuvoso, né? Onde a gente teve, nessa nossa área que nós vamos colher agora, quase 500 milímetros de chuva acumulado. E a preocupação realmente é essa, né? Por um lado, a gente quer que chova pensando no plantio do milho, que já vem logo na sequência. E por outro lado, a gente quer que dá uma segurada no clima para a gente conseguir fazer a colheita do grão, né? Entendi. Mas do jeito que está hoje o solo, né? Dá para entrar com as máquinas colhendo ou não? Dá. Hoje já é possível. Se fosse colher hoje, já conseguiria fazer essa colheita, né? O solo está úmido, está até na condição boa de plantio, mas não está impedindo colheita, né? Entendi. Eduardo, duas coisas aí que acho que são importantes até para a gente poder entender o processo aí da soja, essa colheita. Os custos de produção, os tratos culturais, esse ano, alta do dólar, mas ao mesmo tempo o mercado chinês comprando. Como é que está essa questão econômica aí para vocês? Pois é, Éder, ninguém pode negar que o preço do soja agora subiu, né? Batendo aqui em Maracaju R$160 até na entrega de soja. Porém, a nossa realidade, lógico que muitos contratos fechados no ano passado, né? Uhum. Então, por um lado a gente vê o preço lá em cima e por outro a gente sabe que a gente tem que cumprir contrato do ano passado, onde a gente fechou a quanto? 80, 85, 90 o dobro, Eduardo. Exatamente. Então, a hora que você olha por esse lado do preço do soja, tá ótimo. Porém, a gente tem que cumprir o ano passado, né? Os contratos fechados. E questão dos insumos, a alta do dólar, tudo virou um negócio sem precedentes, assim, do jeito que subiu esses insumos, né? Desde o químico, semente, né? Toda a parte que a gente usa na lavoura. Isso quer dizer, então, que a rentabilidade vai ser menor, né? Esse que vendeu o ano passado para o futuro.
Não entendi, Éder. Isso quer dizer que a rentabilidade, considerando os custos de produção que vocês tiveram para essa safra, já que foi vendido ano passado, a rentabilidade será menor do produtor. Exatamente. Quando nós estávamos colhendo soja, a gente estava ali na casa dos 60, 70 sacos, né, o ano passado. Quando apareceu os contratos de 80, 85 sacos, estava um preço excelente. Não que estava ruim, né? Hoje, se for ver, 80 sacos está ruim, né? Está metade do preço do que R$80 o saco, metade do preço. Porém, para a próxima safra, para a gente repor esses insumos, já está começando a ficar complicado por causa do preço, né? Então a rentabilidade da safra passada, essa que a gente está colhendo agora, não vai ser tão boa, quem sabe, quanto a próxima safra. Entendi. E a expectativa então aí de sacos por hectare é quanto? Você falou aí, quanto que é nessa safra agora, sacos por hectare? Pois é, na nossa região, como o Lourenção estava falando também, graças às pesquisas que a gente tem aqui da Fundação MS, as tecnologias que vem vindo, falar em 80 sacos por hectare não é um negócio muito fora da nossa realidade. Claro que para você fechar uma produção de 80 sacos por hectare na lavoura inteira, você precisa ter às vezes todo o procedimento certinho, contar com o clima, né, que esse ano já estava sendo discutido no programa. Está chovendo muito agora, no começo choveu pouco, mas a expectativa para a gente fechar ali na casa dos 70 sacos, até eu acho que consegue fechar, sabe? De produção por hectare. Maravilha. Bom, então você começa a colheita na semana que vem e já vem plantando milho, né? Na sequência. Exatamente. Já a plantadeira já vem praticamente empurrando a colhedeira, né? Para poder pegar essa janela de plantio ideal do milho. Legal. E depois torcer para o desenvolvimento do milho, chover no desenvolvimento, né? Exatamente. Tem que torcer ainda para chover, não em excesso, para a gente conseguir terminar a nossa colheita, mas também chovendo para a produção do milho, para ter uma produtividade boa, né? Legal, Eduardo. Obrigado aí pelas suas informações, tá? Semana que vem, durante a semana, a gente vai consultar você para saber do andamento aí, então, da colheita, pode ser? Pode ser, sim, Edson, sem problema. Nós vamos ter você como fonte de informação aí a partir da semana que vem para a gente acompanhar a colheita da safra aqui no nosso CBN Agro, pela Rádio CBN Campo Grande, tá bom? Tá certo, Edson. Obrigado, um abraço a vocês todos aí, viu? Bom trabalho. E torcer para dar tudo certo aí. Tá certo, muito obrigado, Edson. Um abraço. Um abraço, Eduardo, obrigado. Tá aí Eduardo Busato, sojicultor na região de Maracaju. Giovana Dalzáquer, o cara vai chegando de manso, vai tomando conta da bancada, né? Já traz o alquinho dele na mão. Não, Meu velho, bom dia, tá? Bom dia pra você que tá nos ouvindo. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem essa guerra aqui do microfone, né? É claro que o mundo agro na nossa região, se a gente, o mundo agro é o que move hoje o nosso país. E se a gente falar em Mato Grosso do Sul sem ter agro, né? Então a gente fica dividindo aqui o espaço. E claro que o automóvel, né? Todas as máquinas que se movem ou nas rodovias, ou na estrada de chão, ou no campo, são muito importantes. Por isso que a gente faz essa sinergia. Bom, vamos embora. Vou bater um recorde hoje. Vou entregar 2 minutos antes do horário do Paulo Cruz. Hoje... Tchau, Dalzáquer. Então tchau, tamo Éder. junto aí. Fica pra com nós aí, na gente. semana passada, né? Legal, Chegando Paulo Cruz, acelerando com o CBN Motors deste sábado. Abração, Paulo. Tchau. Tchau, gente. Até a semana que vem. CBN Agro, com Éder Campos.